Cartas Hebreus, capítulo 3, nós estaremos lendo dos versículos 7 até o versículo 19. Se algum diácono puder trazer um copinho... Essa água é minha? Ah, que benção, já chegaram aqui, eu nem vi. Glória a Deus. Hebreus 3, de 7 a 19. Eu estou na NVI, que é o mesmo que está sendo projetado para vocês, nova versão internacional, mas você pode acompanhar comigo na versão que você tiver na sua Bíblia, que a essência não vai se perder, com certeza. Uma palavra ou outra pode mudar, mas não vai mudar o sentido nem a essência da palavra de Deus que estará sendo lida. Diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Que foram, ou melhor, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles a quem foram desobedientes? Vemos assim que, por sua incredulidade, não puderam entrar. Feche seus olhos mais uma vez, queridos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de poder, ó Pai, compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Ilumine as nossas mentes, para que venhamos a compreender, literalmente, ó Pai, a essência daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Compreender a Tua Palavra, Senhor. Que não fique apenas no campo do ouvir, mas que possamos praticar a Tua Palavra. Que possamos viver a Tua Palavra. Que possamos testemunhar a Tua Palavra, para que possamos gerar frutos para o Teu reino, Senhor. Que não seja eu a falar, ó Pai, mas seja apenas um instrumento do Senhor nesse momento, Pai. Acalma, Senhor, aquieta os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, o entendimento da Tua igreja, para que possa ouvir, entender, atender e obedecer a Tua voz, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, imagina que uma pessoa, de repente, está caminhando no deserto, e aí, os irmãos sabem que o deserto é o local onde as temperaturas são extremas, tanto de dia quanto à noite. À noite é um frio extremo, mas durante o dia o calor ele é extremo. E aí imagine aquele sol ardendo em cima, um sol em cima e a pessoa caminhando, e aí vai fazendo aquele calor, e aí o sol escaldante, e a sede vai aumentando, e aquela pessoa começa a, sabe, aquele sentimento de sequidão na boca, que você não consegue engolir nem saliva, e daqui a pouco as suas forças começam se esvaindo por falta d'água, porque você está desidratado, e é aquilo que aquela pessoa está sentindo naquele momento, e de repente aquela pessoa ela se dá de frente com uma fonte d'água, de frente com um oásis, com uma fonte de água limpa, cristalina e refrescante. Uma fonte d'água que seria capaz de salvar a sua vida. E aí, por algum motivo que seja plausível somente para aquela pessoa, essa pessoa decide não beber essa água.
ela decide não apenas não beber dessa água, ela decide ignorar todos os sinais que foram apresentados. Essa pessoa decide duvidar daquele caminho, duvidar se aquele caminho realmente era o caminho correto. E então essa pessoa decide caminhar no sentido contrário. E ficar cada vez mais distante, caminhando numa direção completamente oposta. Parece loucura, não? Não é por causa de não haver provisão que aquela pessoa não bebeu daquela água, que seria capaz de manter, de salvar a vida daquela pessoa. Mas foi porque aquela pessoa não confiou no caminho, nos sinais e na provisão. Isso pode parecer até absurdo para a gente. A gente contando assim pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que o texto de Hebreus nos está mostrando. O texto de Hebreus nos mostra a história de um povo que foi liberto de 400 anos de escravidão do Egito, viu milagres do Senhor, um povo que atravessou o Mar Vermelho, porque o Senhor abriu o Mar Vermelho, um povo que foi liberto das mãos do exército de Faraó, de fronte para aquele mar, de um povo que caminhou com o Senhor durante um deserto, que experimentou o cuidado diário de Deus, e que ainda assim não confiou no Senhor. Um povo que endureceu o seu coração. Mas o mais importante não foi a experiência daquilo que o povo deixou de ver. Foi que apesar de ter visto tantas coisas, apesar de ter visto tudo que aquele povo viu, vendo tudo aquilo, ainda assim o povo não creu. Então esse texto de Hebreus, ele começa com a gente com uma palavra que traz um senso de urgência até hoje. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração. E essa não é apenas uma advertência para o povo do Êxodo, tampouco para o povo da época do autor da carta aos Hebreus. Mas é uma mensagem para hoje. Essa é uma mensagem para agora. Essa é uma mensagem que suscita urgência. É uma mensagem imperiosa. É uma mensagem para mim. É uma mensagem para você. Uma mensagem sobre o perigo da insensibilidade à voz de Deus. E ao olharmos para esse texto, queridos, nós precisamos responder uma pergunta de tamanha importância, mas uma pergunta que deve ser respondida com muita sinceridade. Obrigado, querido. Será que o nosso coração, ele continua sensível? Será que o nosso coração está sensível a ouvir a voz de Deus? Ou nós temos perdido essa sensibilidade? Ou será que o nosso coração tem se endurecido sem que a gente perceba? Nessa noite, queridos, eu gostaria de estar apresentando para vocês, com base nesse texto de Hebreus 3, 3 verdades a respeito desse assunto. A respeito do perigo de um coração endurecido. De um coração que ouve, mas que não atende à voz do Senhor. E a primeira verdade, queridos, que eu quero trazer para vocês é que a voz de Deus, ela exige uma resposta imediata. A voz de Deus exige uma resposta imediata. E para isso eu gostaria que vocês lessem comigo do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo. Olha quem é que diz. É o autor aos Hebreus? Não. É o próprio Deus, o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz.
Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não me reconheceram, ou melhor, eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. O autor de Hebreus, ele começa esse texto que nós estamos lendo, citando um salmo de número 95. Quando ele diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçam seu coração. Ele recorre a um texto do Antigo Testamento para falar ao povo sobre uma circunstância, uma condição que o povo ainda estava vivendo, alguns séculos após o primeiro evento, o evento de Êxodo 17. O autor de Hebreus, ele corrobora com o texto de Salmo 95 naquilo que se refere ao episódio lá em Meribá, lá em Massá. E a título de informação, Meribá em hebraico quer dizer murmuração. E Massá em hebraico quer dizer prova. O povo estava sendo avaliado, Massá, porém o povo não foi aprovado, porque o povo murmurou. E aí o povo de Israel, com sede, ele passa a questionar e a duvidar se Deus estava com eles. E então começa a murmurar, começa a reclamar com Moisés, pelo fato de terem sido tirados da escravidão da terra do Egito. E esse tipo de comportamento do povo de Israel, ele deixa claro a insatisfação, a ingratidão com o Senhor. E, acima de tudo, a falta de fé do povo em Deus. Uma falta de fé que, mesmo após ver tudo o que viu, e após ser libertado da escravidão, o povo não conseguiu crer, não foi capaz de crer na voz do Senhor. Um povo que ouviu a voz de Deus. Um povo que, como diz a palavra do Senhor, eles viram os milagres do Senhor, o mar se abrindo, uma nuvem que dirigia os seus passos e que cuidava dele para que não fosse queimado com sol escaldante no deserto, ao mesmo tempo que o Senhor, ele refrescava o povo durante o dia, ele aquecia o povo durante a noite do frio extremo no deserto com uma coluna de fogo. Um povo que era cuidado diariamente por Deus com o maná que caía do céu e que alimentava o povo. Um povo que, acima de tudo, que apesar de tudo, endureceu o seu coração. O problema de Israel, queridos, não é porque eles nunca tinham visto nada. O problema de Israel não é uma questão de falta de evidência, mas por uma incredulidade, por falta de obediência, por falta de submissão. Esses eram exatamente os problemas do povo de Israel. E eu queria abrir um parênteses para a gente nessa noite. Quantas vezes nós vemos o agir de Deus? O irmão César estava falando sobre a história do cântico que nós adoramos o Senhor nessa noite. Tinha uma criança com uma doença terminal, 2 anos, César? De 2 anos que todos ao redor viram o agir e a cura do Senhor. E quantas coisas nós temos visto do Senhor operar. Nós temos irmãos aqui que durante o ano passado, foram internados e praticamente desenganados pelos médicos. A igreja entrou em oração, começou a orar, e aí viu o propósito de Deus sendo cumprido no hospital, porque aquela pessoa que estava sendo desenganada pelos médicos, estava pregando o evangelho dentro do hospital e ganhando pessoas para Cristo. E a cura do Senhor foi operada naquele local, e as pessoas hoje estão congregando novamente com a gente. Pessoas que foram decretadas com câncer, e um câncer avançado, e que para a medicina já não tinha mais nada para fazer. E então a igreja se levanta para orar. Isso aconteceu na nossa igreja, não uma nem 2 vezes. E o Senhor cura a pessoa, e hoje a pessoa está congregando com a gente. Nós vemos o agir de Deus, queridos. E quantas vezes nós testemunhamos o agir de Deus e ainda assim duvidamos daquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. A gente olha para o passado, para o povo no deserto, começa a falar, mas se fosse eu não ia fazer aquilo, mas nós fazemos isso hoje. E incredulidade é rebeldia. Incredulidade é rebeldia. E não é uma questão de uma dúvida intelectual, não, queridos. Não é você satisfazer uma dúvida intelectual.
Isso é uma questão de rejeição moral. É uma rejeição moral. Mas existe um outro detalhe também. Perceba que no texto não diz se hoje Deus falar. O texto ele não fala isso. O texto ele fala assim: hoje, se você... O fato é que Deus ele continua falando. O problema é que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Isso nos fala duas coisas muito importantes. Deus não parou. Primeiro foi que Deus não parou de falar com o seu povo. Deus fala com o seu povo desde o início da criação. Continua falando hoje. Continua falando hoje. Por meio do seu Espírito Santo. Por isso que o texto começa dizendo que é o Espírito quem está dizendo. Deus continua falando. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus não está em silêncio. Deus ele fala com palavras, Deus fala principalmente por meio da sua palavra, que é da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, que é a maior profecia de todas, e nela nós encontramos tudo. Na Bíblia Sagrada existe a suficiência daquilo que Deus quer revelar para nós, e que muitas vezes nós negligenciamos e não abrimos para ler. Deus continua falando com a gente. Em segundo lugar, é que existe uma, não pequena, mas uma grande probabilidade de Deus falar, mas o homem não ouvir. O homem, ou ainda o homem ouvir e não prestar atenção. Isso tem a ver com a condição de estar atento à voz de Deus. Deuteronômio diz sobre bênçãos e maldições para aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem a palavra de Deus. E ele começa dizendo para as bênçãos do Senhor: se atentamente você ouvir a palavra do Senhor, atentamente. E aí vem discorrendo uma série de bênçãos. Porém, se atentamente você não ouvir atentamente a voz de Deus, vem discorrendo uma série de falta de bênçãos que se manifestam em maldições sobre a vida daqueles que não atendem à voz do Senhor. Existe uma grande probabilidade de não estarmos atentos à voz de Deus. E ouvir a palavra e não estar atento ao que Deus diz pode nos tornar pessoas insensíveis. E a insensibilidade conduz à rejeição. Existe ainda outro detalhe de vital importância. Olha só como é que o texto de Hebreus ele é tão rico, em tão pouco, num texto tão pequeno. Existe um outro detalhe. O texto se refere num tempo, não num tempo passado, mas num tempo que se chama hoje. A palavra hoje, queridos, ela significa, ela traz para nós um senso de urgência. Uma condição de urgência. Hoje, não amanhã. Não quando for conveniente para mim, para você. Não quando der, não quando eu tiver tempo, não quando eu estiver pronto. Mas hoje. A palavra de Deus diz hoje. E a voz de Deus, ela exige uma resposta imediata. Não adie suas decisões. Não podemos adiar as decisões espirituais. As decisões que são tão importantes e vitais para nossas vidas. Cada culto, cada leitura da palavra, cada momento de oração simboliza para a gente um hoje de Deus. Cada momento que perdemos a oportunidade do hoje de Deus. E ninguém se torna insensível de um dia para o outro. Essa é a grande verdade. As coisas acontecem de uma forma gradativa, sem que a gente perceba. Por isso precisamos estar vigilantes, atentos. Charles Spurgeon vai dizer que a mesma luz que derrete a cera, ela endurece o barro. Isso quer dizer que é o mesmo instrumento que quebranta, ele endurece. Isso nos mostra que a palavra de Deus sempre vai produzir um efeito. Ou o efeito vai ser por meio do quebrantamento,
vidas quebrantadas, corações quebrantados, corações rendidos ao Senhor, ou endurecimento de coração, rejeição à palavra. E cada vez, queridos, que você ouve a palavra de Deus, que você ouve a voz do Senhor, e você não responde imediatamente à voz do Senhor, seu coração ele perde a sensibilidade. Ele começa a perder essa sensibilidade. E adiar a obediência à palavra de Deus é uma forma silenciosa de rebeldia. Quantas e quantas vezes nos tornamos rebeldes porque a gente ouve, mas não atende à voz de Deus. E quantas vezes você já sentiu Deus falando e você ignorou? Quantas vezes nós ignoramos? Quantas decisões importantes e vitais nós deixamos de tomar, porque deixamos para um outro momento? Procrastinamos aquilo que é essencial, procrastinamos aquilo que é vital, de vital importância, procrastinamos aquilo que é urgente e deixamos para outro momento. É como disse o A.W. Tozer, Aiden Wilson Tozer: um coração que não responde à voz de Deus imediatamente, ou seja, rapidamente, logo deixa de ouvir a voz de Deus claramente. Quando deixamos de responder à voz de Deus imediatamente, pouco a pouco, deixamos de ouvi-la claramente. E esse processo, queridos, ele não acontece de uma forma repentina. O nome já está dizendo, ele é um processo. Esse processo, o endurecimento, não começa com grandes decisões, ele começa com pequenas decisões, com coisas que nós abrimos mão, coisas que vão começando de forma sutil, de forma silenciosa na nossa vida. E é exatamente nisso que nos leva para uma segunda verdade. E essa segunda verdade fala a respeito do perigo do engano do pecado. E aí a gente pode ver nos versículos de 12 ao versículo 15, quando o autor de Hebreus diz assim: cuidado. E aí eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção nesse primeiro detalhe. Cuidado os que estão no mundo. É isso que ele diz? Cuidado as gerações futuras? Cuidado aqueles que rejeitaram a palavra de Deus? Não, ele começa dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Olha que o autor ele enfatiza muito isso aqui. Se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como na rebelião. E toda vez vocês podem ter isso aí como uma curiosidade, algo que vocês podem levar para a sua vida diária de leitura bíblica. Toda vez que a Bíblia traz no mesmo tempo palavras repetidas, expressões repetidas, frases repetidas, fiquem muito atentos a essas repetições, porque o autor está querendo dar ênfase a isso. Mas esse texto, queridos, como nós lemos no início, cuidado, irmãos, ele não é dirigido para pessoas que estão fora. Não é dirigido para pessoas que estão num contexto fora da igreja, mas é dirigido para irmãos, ou seja, para membros da mesma comunidade de fé, como nós somos aqui. Então essa palavra é para mim e para você. E isso torna o alerta ainda mais sério, porque é um alerta para aquele que já conhece a palavra de Deus. E que alerta é esse? O alerta de que o pecado, ele é descrito nessa palavra como algo enganoso, para que a gente não seja pego pelo engano do pecado, porque o pecado ele é enganoso. O pecado ele promete
mas ele não cumpre. Ele promete prazer, mas ele produz uma morte espiritual. A gente entende que o pecado, e aí minha classe de novos membros vai poder falar isso para mim, o pecado acontece em 3 estágios. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Física porque um dia todos nós vamos morrer. O pecado ele também traz a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aquele que não corrige isso, aquele que não se reconcilia com Cristo, aquele que não é regenerado, resgatado, aquele que não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, o final dessa vida é a morte eterna, que é a separação total, eterna e irreversível do homem do seu Criador. O pecado ele engana. O pecado nunca cumpre o que ele promete, mas ele sempre cobra o que ele ameaça. Ele não vai chegar dizendo para você assim, eu vou destruir a sua vida. O pecado não vai se apresentar na sua vida dizendo, eu vou destruir a sua vida. Mas o pecado vai dizer assim para você, isso não tem problema. Tem nada a ver. Isso aí a gente escuta muito, né? Nada a ver. Isso a gente vai entender também que o pecado vai chegar para a gente, vai tentar nos ludibriar, nos seduzir, dizendo que é só dessa vez. Exatamente como a serpente falou para Eva e para Adão. Dá só uma mordidinha. É só dessa vez. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Só você vai saber. E é só dessa vez. É isso que o pecado ele promete, porque o pecado ele mente bem. O pecado ele mente bem. E o pai da mentira é o diabo. Expert em seduzir, ludibriar, enganar. O pecado ele mente bem. Ninguém cai, queridos, de repente. É um processo. A queda, muitas vezes, ela começa no silêncio, de forma silenciosa. É como você tentar ferver um sapo vivo. Conhece aquela ilustração de como se ferver um sapo vivo? Se você pegar e esperar a panela ferver com água e jogar o sapo vai pular. Vai se queimar e vai pular. Mas se você botar a água a temperatura ambiente, colocar um sapinho ali dentro, e aí, depois que o sapo está lá dentro, você ligar o fogo, aquela temperaturazinha vai ficando gostosa, o sapo vai relaxando. E às vezes a gente se parece com sapo. Olha só como é que às vezes a gente se parece com sapo. A água vai esquentando aos pouquinhos, aí vai dando aquele calorzinho, como o pastor está sentindo agora. Aquele calorzinho, o sapo começa a suar, mas não é uma mudança brusca de temperatura. Até que chega um ponto que o sapo ele já está no processo de cozimento sem ele saber e ele não tem mais energia para pular para fora da panela. E é assim que o pecado se apresenta na nossa vida. De forma silenciosa, numa temperatura ambiente. Até que fique escaldante, borbulhante, fervente e a gente não perceba. O pecado, o endurecimento do coração, ele começa com pequenas concessões. Eu vou deixar só dessa vez. É só dessa vez. E só dessa vez. São pequenas concessões. O endurecimento do coração, ele começa com pequenas justificativas. Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Senhor, mas também eu estava precisando. Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor é amor. Deus é amor. E como pai, o Senhor entende a fraqueza do filho. E aí você vai. A natureza do coração ela começa com pequenos afastamentos. Hoje eu me afasto um pouquinho de Deus. Olho para um lado com medo, né, do Senhor mandar. E hoje a gente estava falando na EBD sobre as motivações e as mentalidades que antes a gente tinha medo do Senhor e hoje com essa graça que as pessoas pregam, uma graça sem santidade. E aí as pessoas estão sempre, justificando os pecados.
E aí você começa um pequeno afastamento com medo, olha assim para um lado, não te aconteceu nada, daqui a pouco você está se afastando, e está se afastando, e está se afastando, até você chegar a um ponto que, como dizia o Billy Graham, que Deus continua falando com você, mas pela distância você não consegue mais ouvir. É o nível do afastamento. Até que você percebe, você já está bastante distante de Deus. E o maior perigo, queridos, eu vou te dizer, grave bem isso aqui. O maior perigo não é a queda, porque o levantar é de Deus. O maior perigo na vida do crente é se acostumar com a queda. E apesar de ter caído, ficar acostumado a ficar deitado no chão. Esse é o maior problema na vida do cristão. É o maior problema na vida de todos nós. Mas o texto não para aí, o texto no verso 13, ele traz uma ordem para nós de levarmos encorajamento para os nossos irmãos. Ele traz uma ordem bem clara: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Isso o autor de Hebreus, movido pelo Espírito Santo, ele fala de uma forma coletiva. E sabe o que isso significa para a gente? Significa que a vida cristã não é uma vida solitária. Você não nasceu, você não foi criado para você viver sozinho. A vida cristã não é uma vida solitária. Isso quer dizer que nós precisamos uns dos outros. Por que que você vem à igreja? Eu gosto às vezes de começar o culto perguntando: o que você está fazendo aqui? Se adoração você pode fazer dentro da sua casa. Se a adoração ela começa no secreto, e a palavra de Deus nos encoraja a buscar a face de Deus no secreto, o que você veio fazer aqui? Você veio fazer aqui para apresentar ao Senhor, oferecer ao Senhor uma adoração coletiva, como corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que sozinho você é membro do corpo, você não é corpo de Cristo. É uma grande mentira o que andam dizendo aí, que diz que eu sou igreja. Mentira! Eu sou membro da igreja. Eu não posso dizer que eu sou o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Biblicamente falando, eu sou membro desse corpo. E junto, quando os membros se reúnem, nós formamos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, em adoração àquele que deve ser rendido à adoração. Nós somos o corpo de Cristo, nós não vivemos, não nascemos, não fomos criados para viver de forma solitária. Isso confronta uma ideia moderna de uma fé individualista. As pessoas andam pregando por aí que você precisa, que você pode, que você faz, que você... Uma coisa muito individual, uma coisa de autoempoderamento, de um poder que você não tem, você não carrega. Nós somos movidos, você vai encontrar, está ali por enquanto, mas nós vamos colocar esse letreiro essa semana: movidos por amor de Cristo. Pelo amor de Cristo. É Ele quem nos move, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não existe nada nosso. Mas nós não vivemos para viver sozinho. Não nascemos para viver sozinho. Você não foi chamado para viver sozinho. Olha só o que Dietrich Bonhoeffer vai dizer, que o cristão precisa de outro cristão que fale a palavra de Deus. Bonhoeffer vai falar isso para a gente, um pastor, teólogo. Nós precisamos como cristãos, nós precisamos de um outro cristão que fale da palavra de Deus com a gente, que fale a palavra de Deus. Isso leva para a gente, queridos, uma necessidade de responder algumas perguntas. Eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo. Será que nós estamos vivendo de forma isolada? Será que nós estamos vivendo isoladamente do corpo de Cristo? Porque nós estamos falando aqui com irmãos. Será que nós temos tido irmãos que possam nos ensinar, nos encaminhar, falar da palavra de Cristo para nós, nos exortar em amor, confrontar-nos em amor? E quando isso acontece, como é que a gente tem reagido a esse confrontamento em amor dos nossos irmãos? Será que a gente tem ficado de beicinho, chateado, demonstrando imaturidade? Ou a gente reconhece que esse ato é um ato de amor para que todos nós possamos crescer juntos como o corpo de Cristo? Será que a nossa fé tem sido uma fé ativa? Ou tem sido apenas uma fé nominal?
Uma fé verbal, algo que a gente diz, mas a gente não vive. Que tipo de crente a gente tem sido? Qual é o processo que nós estamos vivendo? Um processo de quebrantamento contínuo? Ou um processo de endurecimento de coração contínuo? Gradativo e contínuo. Porque se esse processo não for interrompido, queridos, se o coração ele continuar, se o nosso coração continuar se endurecendo, se o pecado continuar presente na nossa vida e não for combatido, não for confrontado, se esse pecado continuar nos enganando, o texto mostra que há uma consequência inevitável. E aí isso leva a gente à terceira e última verdade, que é a incredulidade, ela impede o descanso de Deus. Os versículos 16 ao versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da Pode falar, querido. Por causa da apesar da timidez, mas é isso mesmo. Por causa da incredulidade que não puderam entrar. Presta bem atenção nisso. Todos ouviram. Todo mundo ouviu, mas nem todo mundo creu. Um povo saiu do Egito, foi liberto da escravidão, saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida. Ficaram pelo deserto. Eles começaram uma jornada, mas não conseguiram concluir, não conseguiram chegar ao destino. E esse texto ele deixa claro que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi por falta de oportunidade. Não foi por uma falta de direção, porque era Deus quem estava conduzindo. Mas foi por falta de fé. Faltava fé. E começar bem, queridos, não é garantia de terminar bem. Podemos começar bem, mas podemos nunca terminar. E sabe qual foi a maior tragédia para aquele povo? Foi ter saído do Egito e morrer no deserto. Como diz aquele ditado, nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Sabe o que John MacArthur vai dizer? Que a evidência da fé verdadeira, ela não é começar com Cristo, mas ela é permanecer com Cristo. Essa é a evidência da fé verdadeira. Não basta começar bem. A gente precisa perseverar. A fé precisa de perseverança. E a incredulidade, ele se torna e se mostra para a gente como o maior obstáculo espiritual nessa nossa trajetória, na nossa caminhada. Porque a incredulidade consegue fechar portas que Deus já havia aberto. Deus, ele abre portas para a gente. Mas às vezes a nossa incredulidade faz com que essas portas se fechem. Sabe o que nós batistas cremos? Sabe o que nós, como cristãos, como bíblicos, nós cremos? Que a fé, ela não é uma fé momentânea. A fé salvadora não é uma fé momentânea. Não é uma fé de dia, não é uma fé de condição, não é uma fé de situação, não é uma fé de momento, porque a palavra do Senhor nos diz que quando sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Só conseguimos ser fiéis quando a gente tem uma fé que transcende a nossa razão. É uma fé que persevera. O N. Gruden vai dizer que a perseverança ela é a evidência de que a fé do cristão é genuína. É a perseverança que vai dizer isso. Quem realmente nasceu de novo, ele continua caminhando. E aí tem um cântico que fala assim,
Quem tem Jesus gosta de cantar. E é da minha época, é assim. Quando não dá, tropeça aqui. Oi! Cai acolá. Mas aí fica deitado? Caído? Não. Mas depressa levanta e começa a cantar. É uma fé perseverante. A fé salvadora é uma fé perseverante. E como é que está a sua fé hoje? Será que ela tem resistido ao tempo e às circunstâncias? Será que hoje você está mais próximo de Deus quando no início da sua caminhada? Hoje você está mais perto de Deus do que você estava ontem? E a tua fé te leva amanhã a estar mais perto do Senhor do que você está hoje? Será que existe constância na sua caminhada? Ou você dá 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 1 para trás? Sempre reclamando, sempre murmurando, como o povo em Meribá, Jeribá e Búzios. Como o povo em Meribá. Para concluir, querido, eu quero te dizer uma coisa importante. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós não podemos. O texto de Hebreus ele é bem claro quando ele registra um chamado urgente a uma decisão. Que é isso que essa perícope, que esse pedacinho de texto que nós lemos, ele está nos levando a entender, a interpretar ao que Deus está dizendo para a gente nessa noite. E o texto de Hebreus ele começa com um hoje. Com um hoje. E esse hoje não quer dizer somente a urgência. Esse hoje quer dizer que Deus ele está falando no tempo presente. Não diz algo que Deus disse no passado. Quer dizer que Deus está falando hoje. Deus está falando nesse exato momento. E a pergunta que fica para essa noite é: o que você vai fazer diante daquilo que você ouviu nessa noite? O que é que você vai fazer? Perceba que Israel ele não foi condenado porque não ouviu. Israel foi condenado porque ouviu e não creu. Ouviu e não tomou uma decisão. Eles viram milagres. Mas apesar de ver milagres e ser conduzidos por Deus no deserto, eles conseguiram se perder. Eles começaram a jornada, mas eles não conseguiram chegar ao seu destino. E isso confronta a gente profundamente. Porque, preste atenção nisso. Está na igreja, está sentado numa cadeira, cantar músicas, ouvir palavras que elevam a nossa alma, que fazem bem ao nosso coração, à nossa mente. Estar perto das coisas de Deus não quer dizer estar próximo de Deus. Você pode estar perto das coisas de Deus, mas ainda assim você pode correr o sério risco de não estar com Deus. E isso é sério. Isso é urgente. Isso é para agora. Isso é para hoje. E nessa noite, querido, você tem 2 opções. A primeira dela é sair daqui nessa noite com o coração mais sensível. Sensível, atento, pronto e obediente. Ou a segunda opção que você tem é sair daqui com o coração um pouco mais endurecido do que quando você entrou. Que a gente aprendeu aqui hoje que quando a gente ouve, a gente não atende, não toma uma decisão, automaticamente, gradativamente, o nosso coração vai se tornando mais endurecido. Essa é a segunda opção. Não existe uma neutralidade quando naquilo que a gente entende e naquilo que se diz respeito a ouvir a voz de Deus.
A pergunta para essa noite é: qual vai ser a sua decisão? E para aqueles que ouviram e decidiram atender, para aqueles que hoje ouviram, eu estou falando com irmãos, não estou falando com gente não crente não. Estou falando com crente. Aquele que um dia levantou a sua mão e falou assim: eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas que num determinado momento do percurso, às vezes por causa do dia a dia, por causa da correria, por causa às vezes da pressão que a gente sofre, tanta pressão externa, a gente às vezes se perdeu desse caminho, se perdeu no meio disso tudo. E a gente começou a se afastar um pouco. A gente começou a ter o nosso coração um pouco mais insensível, a ponto de não ouvir atentamente a voz de Deus como a gente ouvia antes. Hoje é uma noite de voltar ao primeiro amor, gente. E se você ouviu essa palavra hoje, Espírito Santo, eu tenho certeza que está tocando no seu coração e você decide nessa noite fazer um voto com o Senhor. Não é comigo, não é com a Primeira Igreja Batista do Alphaville, mas é com o Senhor. De que vai buscá-lo a partir de hoje. Estar atento à sua voz e atendê-lo assim que ouvir a sua voz. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero estar orando com você nessa noite. Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. A igreja a qual me coloco no meio dessa igreja, entendendo a tua palavra, Senhor. E agradecendo, ó Pai, que a mensagem primeiro veio para mim. Nos colocamos, Senhor, na tua presença, ó Pai, entendendo, Senhor, e reconhecendo, porque tantas e tantas e tantas vezes, ó Pai, não fomos aquilo que o Senhor queria de nós. Aquilo que o Senhor esperava a nosso respeito, nós não correspondemos, ó Pai. Mas nessa noite, Senhor, diante de tudo aquilo que nós ouvimos do Teu Santo Espírito, Senhor, nos comprometemos, ó Pai, a ouvir, estar atentos à Tua voz. E ouvindo, ó Pai, a Tua voz, nos comprometemos, Senhor, a atender o Teu chamado, a obedecer aquilo que o Senhor quer para nós, a obedecer, Senhor, e a cumprir, ó Pai, o seu propósito em nós e por meio de nós. Senhor, fortaleça a nossa fé, para que mesmo em meio aos problemas da vida, às dificuldades da vida, a gente possa ter perseverança, Senhor. Para que a gente não tenha um duplo ânimo, ó Pai, ora bem, ora mal. Para que a gente, Senhor, não se esmoreça e nem desanime, Senhor. Mas que a gente continue firme, ó Pai, inabalável, Senhor. Perseverando e dependendo do Senhor, ó Pai. Esteja nos abençoando, Senhor, nessa noite. Abençoe os meus queridos irmãos, ó Pai. Fortaleça a fé dos meus queridos irmãos, Senhor. Fortaleça os corações dos meus queridos irmãos, ó Pai. Senhor, tire o coração de pedra e traga um coração de carne, Senhor. Traga de volta a sensibilidade no coração dos meus irmãos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. De bom, mas eu tenho um desejo.